daqui do Equador, me prometeu que me levaria pra lá também, na época. Atlético Paranaense, no Paraná, e Juventude do Rio Grande do Sul, entendeu? O contrato que eu tava era um contrato que tinha um valor alto, R$100 mil de rescisão, para 14 anos. Eu treinava no Macaé Futebol Clube, eu saía às 8 da manhã, eu pegava trufas de chocolate, certo, com uma fornecedora, ela pediu pra eu vender, entendeu? E aí eu ganhava, na época a trufa era R$2, aí eu ficava com 50 centavos de cada trufa que eu vendia e tudo mais, passei necessidade até de fome, entende? Fome isso nos clubes que jogou. Isso, num clube específico, no caso, entendeu? Me prometeram algo que não aconteceu. Isso acontece com muitos jogadores no Brasil. Basicamente, assim, sem um contrato profissional, o cara sempre vai vingar, termina o campeonato da temporada, o cara volta. Isso, exatamente isso. Pra você ficar num clube fixo, como um jogador profissional, tipo, o que é necessário, assim? Um empresário, o cara tem que indicar, como é que funciona mais ou menos assim? Tipo assim, aqui o cara tem mais chance do que lá no Brasil, mano, ser profissional de futebol. Por questões burocráticas, o sonho de um jogador de futebol profissional está paralisado aqui na Europa. E hoje eu vou conversar aqui com o Pablo Elias, irmão. Muito obrigado por essa moral pra gente, nesse tempo. Mas antes disso, antes de saber dessa história, quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like. Não esquece de dar essa moral pra gente, já que eu tenho trazido tantas histórias interessantes aqui para vocês e muita gente tem me pedido aí para voltar com as entrevistas e eu voltei aqui. Não é nenhuma entrevista, é um bate-papo. Pablo, muito obrigado aí mais uma vez por essa moral pra gente. Mano, primeiramente se apresenta aí de onde que você é, lá no Brasil, o que você fazia além do futebol? Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade e ao Guilherme pela também a oportunidade de ser entrevistado hoje. Meu nome é Pablo, tenho 19 anos, estou aqui em Portugal há 1 ano e 2 meses. No Brasil, jogo futebol desde os 13 anos de idade, no caso, jogando em times, em clubes lá, tanto do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu morava, tanto também de outros estados. E no Brasil, desde mais novo, né, eu sempre joguei desde os 13, futebol. Você falou? Isso, desde os 13 anos de idade, mas desde sempre jogava futebol em rua e tudo mais, é lá onde... A vida do brasileiro, né? A vida do brasileiro, né? Desde 7, 8 anos de idade, a gente joga futebol em rua. E assim, mano, por que você veio morar em Portugal? Tipo, qual que foi assim? A gente tem mais ou menos uma ideia do que Sim, cara, o que acontece? Eu tava a jogar lá já, a gente tava a jogar num clube lá em Minas, por incrível que pareça, tipo, tava já jogando lá no clube profissional. Bem encaminhado. Isso, treinando pré-época para profissional. E aí surgiu, né, no meu coração um desejo muito grande de evoluir e tudo mais, e eu comecei a treinar muito firme, visando esse clube profissional que eu estava. Só que aí, o que aconteceu eu recebi uma proposta de que viesse para Portugal, e aqui em Portugal eu iria jogar e tudo mais. E na vida de todo jogador, sonhador no caso, ou quando você se fala em Europa, o cara quer vir. O cara já cresceu. Quer vir, Brasil, vou sair do Brasil, vou para Europa jogar, Portugal. Ganhar 6 vezes mais. Ganhar 6 vezes mais. E aí foi isso, aí acabei vindo nessa situação. No início até vim só eu, mas aí acabou que meu pai, minha mãe, que na época quando eu estava em Minas, eles estavam no Rio de Janeiro, que eu passei a maioria, né, da minha adolescência viajando. Eu ficando 1 ano, 8 meses fora de casa. Só futebol. Só futebol. E aí, quando voltava, né, aí acabou a gente conversando sobre isso e tudo mais, e eu ia. Só que, deixando aqui já que eu sou cristão, entendeu? E aí Deus usou uma pessoa que abençoou a nossa família e liberou palavras de profecia, né, no caso, sobre a minha família, dizendo que eu não iria vir sozinho, entendeu? Que muitas coisas aconteceriam pra gente estar aqui. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Deu certo, todo mundo tá aí. Todo mundo, minha família tá aqui, pra honra e glória de Deus. E tipo assim, como que era a sua vida lá? Tipo, desde de moleque, além do futebol, assim, o que você fazia? Eu sei um pouco dessa história, mas tipo assim, você falou que andava vendendo umas paradas aí pra ir treinar e tal. A vida não era nada fácil, né, filho? Pô, desde cedo, né? Desde cedo. Quem quer, eu sempre soube que quem quer faz acontecer, né? Quem quer mesmo corre atrás. E desde mais novo eu sempre tive, vamos dizer, essa vontade de crescer, de ganhar, de chegar. Entende? Aí desde mais novo, desde jogando futebol na rua, eu já avisava que, pô, um dia eu quero estar na Europa, um dia eu quero jogar bola, entendeu? Eu quero viver do futebol, entende? Só que para chegar lá a gente tem que ralar muito. Então eu, tipo assim, com 13 para 14 anos, eu treinava no Macaé Futebol Clube, clube do Rio de Janeiro, de segunda divisão, da segunda divisão estadual, no caso. Certo. Eu treinava no Macaé do Rio de Janeiro e os treinos eram na parte da tarde, às 3 horas da tarde. E aí tinha uma certa situação lá que durante a semana, tipo, tinha jogos
durante o final de semana. E aí durante a semana era treino, né? Aí os treinos eram 3 vezes na semana. Segunda, quinta e sexta. Nesse tempo, que idade você tinha? Eu tinha 13 para 14 anos. 13 ia fazer 14 anos. Aí tinha essa idade, aí os treinos eram segunda, quinta e sexta. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Aí tinha uns valores que, tipo, às vezes os jogos eram. Bota aí que eu morava em Caxias. O jogo era lá no Leblon, ou Ipanema, Copacabana, mais longe, no centro do Rio. E era uma distância que tinha que pagar, né? Um valor para. Vocês que pagavam tudo. É porque dependendo, tipo, às vezes não tinha as condições tipo, da condução do clube dar. Certo. Aí a gente mesmo ia por conta própria. E aí eu saía, né, da minha cidade para ir de trem, entendeu? De metrô. E aí passei muita necessidade nessa situação, porque na época só meu pai trabalhava lá em casa, entendeu? E aí eu acabei, tipo, tendo que fazer acontecer, entendeu? Se virar de alguma maneira. Precisava arrumar o dinheiro para poder jogar. Não dava pra ficar só jogando bola. Não dava pra fazer. Desde moleque. Desde menor, desde pequeno, sempre falei que eu não gostava de pedir, entendeu? Meu pai, essa situação, mesmo meu pai sempre falando assim, filho, tá precisando de alguma coisa sobre essa situação e tal, chuteira e tal, meu pai sempre correu atrás. Só que eu sempre coloquei no meu coração assim, cara, eu vou tentar fazer o dinheiro para não ter que pedir ao meu pai, porque eu sei das coisas que já tem que pagar dentro de casa. Entendeu? E como todo menino de favela, de comunidade, a gente tem muitas coisas para arcar. Aí o que acontecia? Eu saía às 8 da manhã, eu pegava trufas de chocolate com uma fornecedora, ela pedia para eu vender, entendeu? E aí eu ganhava, na época a trufa era R$2. Aí eu ficava com 50 centavos de cada trufa que eu vendia. Aí é uma história engraçada, Aí 50 centavos eu ficava com de R$2 da trufa. Aí a gente dividia pelo seguinte, R$1 ficava para próxima trufa que fizesse, para ingredientes, 50 centavos dela e 50 centavos meu, entendeu? Aí era essa situação. Aí eu saía 8 horas da manhã para vender trufa. Só que lembrando, o treino era 3 horas da tarde. Ou seja, eu tinha até as 2 da tarde para vender trufa. Aí o que eu fazia? Eu ia de 8 da manhã, saía com a minha bicicleta, com a bicicleta velha, saía com um pacotinho de trufa agarrado na redinha ali atrás da bicicleta ali, na garupa, né? E saía para vender. Aí saía para vender e tudo mais. Aí jogava aquela lábia, né? Aquela lábia na pessoa. A lábia de carioca. A lábia de carioca. Tá uma lábia. A lábia de carioca aqui, ó, preciso muito e tal. E a pessoa, não, ó, quando tiver lá em cima, lembra da gente, a gente comprou trufa contigo. Aí ia, pô, encontrava policial na rua, eu, seu policial, pô, quer comprar uma trufa comigo aqui não, pô, é pra ajudar eu no meu sonho aí e tal. Aí ele vai mesmo, jogador? Vou então. Aí pega aí 6, 7 aí pra nós. Aí eu saía todo feliz, né, pô, vende trufa pra caramba. Não. Aí eu pegava assim, por manhã, eu pegava 30, 40 trufas pra vender. Só que aí depois, como eu vi que tava vendendo bastante, aí eu comecei a pegar mais, 60, 70. Resumindo, aí eu ia e vendia até meio-dia. Meio-dia eu ia pra casa almoçar, porque eu sabia que 3 horas eu tinha treino. Aí meio-dia eu almoçava e ia 1 hora com mais trufas, porque pela manhã eu já tinha vendido as 60 trufas as 30 trufas no caso que eu precisava vender. Aí à tarde já voltava com mais. Aí eu ia pro treino, só que lá no treino eles deixavam eu pôr dentro de uma geladeira que tinha lá do clube. Na época até no CEP do Redu, quem é de Caxias conhece. Aí colocava lá, deixava lá na geladeira a partir do treino, né? E aí depois do treino eu voltava. Depois do treino era mais ou menos às 5h30, 6 horas. E aí, dessas 6 horas até 8 da noite, 8h30, eu vendia mais trufa, entendeu? Nossa, e aí voltava. Total, filho. Tinha que fazer, né? Aí eu ia, vendia a trufa tudinha, aí voltava pra casa com o dinheiro, entendeu? Óbvio que, tipo assim, se você for calcular o quanto eu tirava no dia, não era muito. Sim. Referente ao que eu gastaria, porque a gente sabe dos valores das situações lá, entendeu? Eu tinha uma chuteira, eu tinha um meião pra comprar, eu tinha essas questões de material esportivo no Brasil é muito caro, né? Material esportivo lá no Brasil é muito caro. E aí eu fazia essa correria, irmão. E aí, pra ter a diferença ainda, era durante a semana. Aí aos sábados sempre tinha jogo, entendeu? Aí quando o sábado tinha jogo, no domingo eu ia lá pro mercado, que tinha lá no Jardim Primavera, perto da minha casa, e ficava lá sacando compras, pra mim ganhar ali 30, 40 reais no dia, pra mim voltar pra casa, pra ter pelo menos o dinheiro pra me garantir da semana, se caso eu não vendesse trufa a mais, entendeu? Certo. E aí sempre desde cedo foi correria, irmão. Sempre foi correria. Sempre. E aí como é que foi essa sua vida no futebol? Quando começou assim a dar certo? Base, começou a ter uma expressão no Brasil? Irmão, eu vou te falar, dá certo, eu creio que, por incrível que pareça, hoje, eu creio que desde sempre deu certo, entende? Sempre deu certo, porque tudo que eu passei, tudo que eu vivi, as pessoas que eu conheci através do futebol, amigos que eu levo pra vida toda, sempre deu certo nessa situação, entendeu? Eu joguei em lugares, meu nome foi ouvido em lugares, entendeu? Então, eu creio que sempre deu certo, sempre.
Mas aí você chegou a ser federado no Brasil. Sim, sim. A gente fala federado é quando o cara tem um... praticamente tá com o nome escrito ali na Federação do Brasil, né? Isso. E aí você foi com o Rio que você começou a caminhar assim mesmo pelo futebol, assim, a viajar pra lá e pra cá e tal. Isso. Como eu te disse, meu primeiro clube foi Macaé do Rio de Janeiro. Certo. Macaé do Rio de Janeiro. Aí joguei lá, joguei um campeonato lá, 2 campeonatos no caso. E aí do Macaé do Rio de Janeiro, eu fui para Espírito Santo. Espírito Santo eu joguei o campeonato estadual, que é o campeonato capixaba, entendeu? Aí fomos eliminados. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Você já era profissional com 16? Não. Não, ainda não. Era não tinha jogado ainda profissional, só base. Aí com 16 anos eu fui jogar em Espírito Santo. Joguei em Espírito Santo. Aí lá também tive pouca porcentagem de jogos, entendeu? Porque tinha acabado de chegar e tudo mais. E lá é até uma história que eu gostaria de compartilhar, né? Que, como eu já comentei contigo, foi bastante difícil desde sempre, entendeu? Na época, foi eu e meu irmão. Eu tenho um irmão que é goleiro também. Um pouco mais novo que eu, ele tem hoje 16 anos. Vai fazer 17 esse ano. E lá nessa época, né? No caso, a gente foi para Espírito Santo e passamos algumas situações complicadas que a gente leva para a vida toda, leva como experiência, né? Sim. Tudo que a gente passa hoje no meio do futebol e na vida, a gente leva como experiência. E tudo que acontece na nossa vida, a gente leva como propósito, entendeu? Aconteceu porque tinha que acontecer. No meio do futebol a gente aprende muita coisa. Tem gente que acha que o futebol é apenas futebol, não é. Só mídia. É apenas aquilo ali. Você tá jogando bola ali, tá feliz e pronto. E mídia é só 90 minutos, né? Só 90 minutos. E olha lá. Aí o povo acha que é só futebol. O futebol é aquilo ali, o fotógrafo tirando foto tua durante o jogo, mas não. Muita coisa fica escondida atrás dos bastidores, entendeu? Quem vê ensaio sabe como é que é o jogo, entendeu? Mas quem só vê o jogo não sabe como é o ensaio, entendeu? Então, tipo assim, muita necessidade passamos. Inclusive foi eu, meu irmão e mais um amigo, entendeu? Fomos para um clube e lá eu passei necessidade demais, tanto eu quanto meu irmão. Assim, quando chegamos, meu irmão, ele até cogitou, ele falou, eu quero ir embora, entendeu? Quero ir embora. Mas eu falei, não, a gente chegou até aqui, a gente não vai voltar não. Tá difícil, mas nós vai continuar, entendeu? Era sempre esse pensamento de, tipo assim, vai dar certo, entendeu? Eu sempre tive isso comigo. Acho que a fé move montanhas, então a minha fé acho que é o que me trouxe até aqui hoje. A fé minha, e quando minha fé enfraqueceu, a minha família, através de Deus, me abasteceu novamente com a força da fé. Então, sempre tive isso comigo. Aí eu acabei ajudando, né, meu irmão nessa situação, falando, vamos ter fé, vai dar certo. E tudo mais. E nessa situação aí que eu estava a jogar e tudo mais, passei necessidade até de fome, entende? Fome. Isso nos clubes que jogou. Isso, num clube específico, no caso, que eu estava, né? Aí passei necessidade de fome, no caso, tipo assim, tinha 2 treinos na semana, 2 treinos no dia, no caso. Treinava todo dia, não tinha dia de folga. Nesse domingo. Não, segunda e sexta, no caso. Segunda e sexta, sábado e domingo tinha jogo, no caso. Domingo era o único dia de descanso, vamos levar assim, quando não tinha jogo. Aí passei essa necessidade, que tinha 2 treinos na semana. Na época eu treinava no sub-17 e no sub-20. No caso era juvenis e júnior. Na época 16 anos. E aí, o que aconteceu? Nesse clube eu estava lá e tudo mais, e tinha esses 2 treinos durante o dia. E aí a gente muitas vezes não tinha café da manhã, entende? Às vezes não tinha nem o que comer na hora do almoço, entende? E era muita gente dentro de um alojamento com 5 camas, aí 5 camas, e arrumar mais cama, colchão no chão pra estar a gente ali, entende? E aí nisso tudo, minha família, né, me ligando lá do Rio de Janeiro, como você tá? Tô bem, mãe. Nossa, tô ótimo e tal, tava magro, tinha emagrecido e tudo mais. Às vezes não tinha café da manhã, ia treinar com apenas água na barriga ou com a janta do dia anterior, entende? E passando por isso, mas falando, vai dar certo, vai ter que dar, porque o processo é pra isso. Ficava assim, pronto. E aí, tava nessa situação, e eu sempre falando pros meus pais, meu pai me ligava todo dia. Teve uma situação lá que até tive que vender roupas, no caso, para poder ter dinheiro para comprar alguma coisa para comer por fora, porque por não ter a alimentação necessária, eu tava ficando magro, não tava tendo força para jogar, entendeu? Mas mesmo assim a gente levava aquilo ali como nosso sonho. Não tinha o que fazer. Eu era voltar para trás ou avançar, e eu preferia avançar. E aí a gente passando por essa necessidade, meu irmão, meu amigo que vai ver esse vídeo, eles vão lembrar. Creio eu que eles devem sentir uma dor no coração, porque quando a gente lembra, a gente lembra, é dolorido. A gente ri agora, mas a gente ri, mas é dolorido.
É dolorido. Hoje eu dou risada. Mas naquela época lá, foi, foi sofrido. Aí, passando por tudo isso, né, irmão? Aí teve um dia que é engraçado. Essa parte é engraçada. Que, pô, eu tava dormindo. Era um dia de sábado, né? Era um sábado. Aí tinha jogo no dia depois. Um dia depois, né? Um dia depois tinha jogo. No domingo. Aí quem chega lá? Um menino me avisa, um argentino lá, que tava lá, né? Pablo, tem um olheiro ali que não falar contigo. Aí desce eu, todo feliz. Caraca, um olheiro. Um olheiro pra falar comigo e tudo mais. Aí eu desço, remela no olho, já acabei de acordar. Desci. Quando vejo é meu pai. Só que eu tava avisando meu pai, né? Pô, tô tudo bem. E Tá aí? tudo ok. E tudo Então, mais. Meu pai chega lá. Ele vai rir quando ele vir esse vídeo. Meu pai chega lá. Aí, oi, Pablo. Oi, pai, tudo bom? Aí desce meu irmão, com a cara. os moleques só Já. carcaça. Só a carcaça, só a caveira. Só a caveira. Aí desce meu irmão. Aí a gente encontra meu pai lá embaixo. Aí a gente fala. Meu pai não tinha falado nada ainda. Aí, não, pai, vamos, vai ficar aí, vou, vambora. Aí meu pai ficou lá. Daqui a pouco, passa, meu pai ficou 2 dias lá. Meu pai viu tudo o que acontecia, entendeu? Aí meu pai viu. Aí viu que eu tava o tempo todo que eu tava lá, eu não tava falando nada, entendeu? Eu tava falando que tava tudo bem, sem tá nada bem. Sim. E aí meu pai entendeu tudo, meu pai até sentiu o aperto do coração. Pra quem não sabe, meu pai é pastor, então, tipo assim, meu pai vive do evangelho e sentiu aquilo ali, viu um monte de meninos, entendeu? Correndo atrás dos sonhos, entendeu? E aí, passando por isso tudo, né? Meu pai chegou lá e viu a nossa situação. Aí teve até uma situação que meu pai, um dia, chegou com um monte de bolsa de pão, porque sabia que a gente não tinha café, né, da manhã pra tomar. Chegou com um monte de bolsa de pão lá pra gente tomar, com refrigerante e tudo mais. E aí levou lá pra todo mundo, os meninos comer. Aí por incrível que pareça, primeiro dia que a gente comeu 2 pão cada um. Caraca. Cheio de fome. Aí comeu 2 pão cada um. Aí no dia que meu pai foi embora, levou meu irmão, entendeu? Levou meu irmão embora. Aí eu pedi meu pai se eu podia ficar. Porque eu faltava um pouco pra acabar o campeonato e tudo mais. Aí a gente tava na quarta de final, na época. Aí eu falei, pai, deixa eu só terminar esse campeonato e aí eu vou embora. Aí eu fui, falei com meu pai que ia ficar só até acabar esse campeonato. E aí fiquei. Aí no último dia que meu pai foi, ele levou a gente na pizzaria, né? Mó tempo que eu não comia pizza. Aí foi, levou nós na pizzaria, fomos lá, comemos. 3 pizzas grandonas. 3 pizzas pra 3 caras. Aí meu pai olhando assim, caraca, cara. E a pizza tipo, que as pizzas que a gente é acostumado aqui é menorzinha aqui em Portugal. Pô, mas no Brasil é a grandona, só batia assim, ó. Aí meu pai deixou nós lá e foi embora. Aí, tipo, foi bom, né? Aquilo ali tava quase 7 meses sem ver eles, sem ver meu pai e minha mãe. Aí meu pai foi lá. Aí eu fiquei ali mais 1 mês e meio. Aí depois de bater 8 meses eu fui pra casa. Foi embora. Fui embora. Mas aí você tinha contrato com esse clube já? Tinha assinado, mas aí quando saiu, acabou. Acabou o campeonato rescindiu. O campeonato a gente rescindiu porque era melhor. Nesse clube até cheguei, falaram que ia me profissionalizar lá, entendeu? Que eu ia conseguir contrato profissional que eu hoje ainda não tenho, entendeu? Contrato profissional, pra mim jogar profissionalmente e talvez conseguir, sei lá, uma Copa do Brasil, jogar uma Copa do Brasil, ou talvez um campeonato mais alto. Mas foi apenas promessas vazias, no caso, que isso que acaba iludindo a gente, né? Tá, aí depois você saiu desse time do Espírito Santo? Isso. Como é que foi depois? Você foi? Foi jogando? Fui jogando, foi crescendo. Voltei pro Rio de Janeiro. Pra jogar. E quando foi que você começou a sair assim do estado? Você chegou a isso antes de ser profissional? Como é que foi essa parada? Com 15 anos, eu fui pra Santa Catarina ainda. Fui pra Santa Catarina lá, passei uma semana num clube. Um clube grande lá. Tal, mas aí aconteceu que lá, por algumas situações que também aconteceu, eu acabei tendo que voltar pro Rio de Janeiro de novo, entendeu? Mas aí depois voltei pro Rio de Janeiro, aí voltei pra jogar no Rio de Janeiro. Novamente no Magiense, clube lá do Rio de Janeiro também. Sim. Aí fiquei no Magiense, né, jogando um tempo. E aí do Magiense surgiram algumas propostas para mim jogar em outros clubes também. Aí fui para Espírito Santo para outro clube. Só que lá aconteceu outra situação em outro clube de Espírito Santo, que foi uma situação também que me fez tendo que voltar de novo pro Rio. Entendeu? Porque era uma situação que era muito complicada também, que acabou atrasando. Basicamente, assim, sem um contrato profissional, o cara sempre vai pingar, termina o campeonato da temporada, o cara volta. Isso, exatamente isso. O clube não fica pagando o jogador ali, tipo, por exemplo, o clube profissional, a gente sabe que os caras têm ali o elenco e é sempre, pelo menos os caras da base ali que tá jogando sempre a base, foi clube grande, por exemplo, né? O que acontece, a maioria desses clubes
quando a gente não assina um contrato profissional, esses clubes a gente, a não ser que a gente tenha um contrato de formação com a base. Ok. A base, no caso. Quando a gente, nesses clubes a gente não tá com contrato profissional, a gente joga uma temporada, joga um campeonato, e depois a gente tá liberado para seguir para qualquer lugar. Se você quiser ficar, aí desenrola lá com a diretoria e tudo mais, a gente fica ou não. Aí, nesse caso, você não precisa de empresário ainda. Aonde? Quando você é da base. Precisa. Já precisa de Precisa empresário. porque é igual. Hoje a maioria. Hoje um menino de 10 anos jogando em um clube, ele tem um empresário de nome. Ele tem um empresário bom. Ou às vezes não, ou às vezes sim. Mas a maioria sim, entende? Porque hoje é muito necessário. Não é igual antigamente. Na época dos jogadores de antigamente, que a maioria fazia seu corre próprio. Se hoje eu chegar num clube, eles não vão me aceitar lá pra mim botar pra jogar. Eles não vão me pegar e vão botar assim, vai jogar, entendeu? Se eu chegar hoje num clube de expressão para botar aí no Barcelona, no Real Madrid, eles não vão me pôr pra me jogar ali. Sim. Vou bater na porta, pode fazer um teste aí. Não vai, aí, pô. tipo, essas paradas, tipo, peneira, essas paradas você fazia também lá? Ou... Fiz bastante. Peneira eu fiz bastante. Peneira, é porque o que acontece é a peneira. A peneira é o seguinte, junta 200 atletas, Sim. 200 atletas, num campo de 11, num parque com campo de 11. Aí 200 atletas. São 20 minutos para cada jogo. 15 minutos. Tem jogo que é até 10, dependendo. Os goleiros que estão ali, tá ali para ver o início do jogo, ver ali, vem, pronto, vai embora. Aí, cara, na época lá no Brasil, né, eu jogava como centroavante. Então, na peneira você tá lá como centroavante. Se não chegar a bola para tu fazer gol, não faz, esquece. Não faz gol, entende? Aí você tem que buscar a bola, você tem que fazer, você tem que tentar. Mas aí o cara não vai te contratar tu pegando a bola lá e tocando a bola, entendeu? Um atacante ele vive de gol. Então, tipo assim, a peneira que eu fazia, a maioria era isso, 200 atletas, 300, entendeu? Então, Caraca, tipo assim, tu imagina 20 minutos para tu fazer isso tudo com 300 atletas. O cara tá de olho em 300 atletas, entendeu? Mas vai ter um que ele vai olhar e vai falar, aquele ali é diferente. Aquele ali deu um chute certo, aquele ali, pô, ele tem um gingado diferente, tem uma agilidade, tem uma aceleração diferente, o pique dele é de outra forma, ele domina a bola de um jeito orientado diferente, entende? Então, tipo assim, essas peneiras, já passei algumas, exatamente, já passei. Só que é aquilo também, teve muitas peneiras que eu passei, que eles falaram assim, vamos te ligar. Eu tô esperando até hoje. Entrevista de emprego, tá ligado? Não, a gente liga, pô. Nós gostamos, vamos te ligar. Eu tô esperando até hoje, me ligar. Até agora nada. Tipo crer, isso, aí acontece muitas essas situações. Quem é jogador no Brasil e qualquer parte do mundo vai entender sobre essa situação da peneira, porque acontece sim, é muito difícil, é muito difícil. Quando a gente vê a maioria dos atletas que chegaram, a maioria nessas peneiras assim não conseguia passar por causa dessa situação, entende? Pode crer. E aí, tipo assim, beleza. Depois você foi. Qual que foi o andamento depois? Você depois você foi pro Santa Catarina, voltou pro Rio? Isso. Aí no Rio eu estive em um projeto lá, que foi um projeto que me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Sou grato até hoje por eles. É um projeto que me ajudou e tudo mais. Nesse projeto eu recebi até uma chance, né, uma oportunidade que ia jogar para ir para Bahrein, entendeu? Certo. Na Arábia Saudita. Nessa época aí você já tinha empresário? Esse projeto, no caso, eles agenciavam os atletas. Certo. Eles agenciavam os atletas e tal. Se a gente conseguisse alguma oportunidade, eles estavam ali com a gente. Deu por isso que a gente treinava lá. Eu dormia lá, alojamento, mas tudo ok. Isso no Rio? Isso no Rio. Certo. Tudo ok. Conheci pessoas incríveis lá. Pessoas incríveis. Muitos jogadores saíram de lá, muita gente boa. O dono de lá era gente boa. Pessoal muito. É 10, entendeu? E aí lá eu cheguei até a cogitaram, né, que me levariam para a Arábia Saudita para jogar. Aí tava tudo certo, ia fazer passaporte, tudo ok, minha família tudo ok. Só que aí, faltando um pouquinho, avisaram, né, que tinham fechado a porta para jogador estrangeiro e que teria que ver quando teria outra oportunidade. Isso em 2022. 2022. Aí deu um banhozinho de água fria, né? Dá um banhozinho de água fria na gente, nessa situação, né? Porque é complicado, né? Você tá com a cabeça, caraca, vou chegar, agora vai. Aí dá um banhozinho de água fria, mas desanima, né? Como qualquer outra coisa na vida. E time do Brasil, assim, você chegou a ter alguma experiência com time de expressão, assim, no Brasil? Bom, cara, na época de 2023... a seguir é isso. A seguir é o Acenate. Isso, a seguir eu fui pro Rio de Janeiro de novo. Certo. Aí no Rio de Janeiro eu tava jogando mais campeonatos, tipo, campeonatos federados, mas não de tanta expressão de vitrine, certo, entende? Aí eu fui pro Rio de Janeiro, aí eu voltei para Espírito Santo, e aí lá eu conheci um empresário, que no caso queria
ficar com a gente, comigo e com meu irmão na época, porque eu e meu irmão sempre tava andando junto. Sempre junto. Entendeu? Por ele jogar uma categoria abaixo, eu jogar uma categoria acima, a gente praticamente ia pro mesmo clube. E aí a gente conheceu um empresário que pegou meu passe, pegou o passe do meu irmão e queria que a gente ficasse lá com ele e tudo mais, e fechamos com ele, entendeu? Na esperança que dali a gente poderia ir pro lugar melhor. Nessa época aí você já tinha profissionalizado ainda, não? Não, ainda não tinha jogado profissionalmente. Aí, nisso tudo, conheci esse empresário e tudo mais. Aí esse empresário me levou para alguns estados para jogar. No caso, para Espírito Santo novamente. E lá em Espírito Santo, aí eu voltei. Só que aí tinha algumas promessas que fez também que não cumpriu. E aí isso acaba desanimou a gente, né? Tanto eu quanto meu irmão. E aí quem parecia que na verdade era nosso empresário era meu pai. Entendeu? Meu pai fazia correria de tudo quando o empresário que tinha comprado, que tinha assinado o nosso contrato, não estava. Você já tinha um contrato fazendo, então, com o empresário? Isso, já tinha um contrato com ele. Um valor até alto de multa, entendeu? Um valor muito alto de multa. E ele levou a gente e tal, pra esse clube. Levou, no caso que eu falo, indicou. Certo. Mandou, você vai. Só que aí, até a passagem saiu do nosso bolso. Isso no Espírito Santo? Isso em Espírito Santo. A passagem saiu do nosso bolso. E aí depois eu fui pra outro estado. Aí nesse estado, treinei como profissional e tudo mais. Okay. Joguei alguns jogos amistosos como profissional. Aí também já tinha uma esperança. Isso, já tinha uma esperança de, cara, vou assinar um contrato profissional. Que é o sonho de todo atleta, né? Mas aí, somente como amador mesmo, joguei alguns jogos amistosos. E aí depois voltei pro Rio de Janeiro novamente. Só que aí, quando eu voltei pro Rio de Janeiro, aí fui pro clube do Rio de Janeiro lá, de interior, que também me deixou jogar profissionalmente, mas não com contrato profissional. Até hoje, né, é o que a gente espera. Eu tenho um sonho de conseguir um contrato profissional. E aí a gente jogou só como amador. E aí jogava como amador e tudo mais de campeonato profissional, amistoso profissional, entendeu? Jogando contra clubes profissionais, certo. De expressão dessa forma, entende? E aí, quando eu voltei pro Rio de Janeiro, aí joguei virou o ano, 2024, aí dia 1 de janeiro, na virada do ano, né? Eu já sabia que a gente ia vir para Portugal dia 18 de maio de 2024. Aí dia 1 de janeiro de 2024 eu coloquei na minha cabeça que do dia 2 de janeiro ao dia 17 de maio eu ia treinar. Mas ia treinar como se nunca tivesse treinado na minha vida, entende? Tipo, porque eu tinha a esperança, eu tinha a fé que eu ia treinar e eu ia chegar para chegar aqui como nunca, entende? Para chegar aqui como estrela, como um ótimo jogador, entendeu? Para chegar, para mostrar. Lá em cima. O físico, 100%, a mente, 100%, entendeu? E, claro, a técnica 100%. E carrego para sempre o que eu disse na virada do ano sobre isso que eu falei. Então, do dia 2 de janeiro, dia 1 de janeiro, ano novo. Dia 2 de janeiro, comecei. E foi. Segunda a sexta. E nisso eu já tinha um trabalho lá, como eu não contei, né? No Brasil eu era barbeiro. Barbeiro, aí trabalhava como barbeiro. E aí, trabalhando como barbeiro, eu lucrava ali um dinheirinho ali pela semana. Não tava mais vendendo trufa, entendeu? Na época. Você tinha 17 anos já? Já tinha 17 anos. 17 anos. Aí vendendo trufa e aí parei. Aí com 17 anos eu foquei na área de barbeiro, já cortava bastante cabelo. Fiz cliente lá. Que fiquei. Cortava cabelo. Só que aí, durante a semana o que eu fazia? Eu treinava em 2 períodos. Eu tava com essa mente, né? De vir pra cá, já sabia que ia vir. Então eu treinava em 2 períodos. Aí eu treinava das 8 da manhã até as 11 da manhã. Mas isso sozinho. Por 2 semanas. 2 semanas foi sozinho. Aí 2 semanas sozinho treinando. Aí à tarde, almoçava, 11 horas ia pra casa, almoçava. 2 horas da tarde, voltava pra treinar no campo de novo. Ficava até as 5 da tarde. Aí todo mundo ficava, que menino maluco. Menino maluco, olha o sol que tá. Um sol de 40 graus, Rio 40 graus. Entendeu? E aí eu vinha de uma comunidade. Então, tipo assim, teve uma situação até engraçada, pra ter noção. Na comunidade você sabe como é que é, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Eu corria, botava o fonezinho, né? Tipo, todo dia de segunda-feira, antes de eu fazer o meu treino, eu corria em volta do campo, certo? Aí botava o fonezinho e tô correndo. Correndo. Aí, pum. Tô correndo, não ouvindo nada, né? Aí vem um amigo me chama. Ei. Aí eu tiro o fone. Ele, cara, a bala tá comendo aí, ó, cara. Você correndo no campo. Caraca, mano. Aí os caras correndo. Polícia, trocando tiro e eu no campo parado, correndo ali. Aí eu corri pra dentro da casa da senhora lá. Entendeu? E eu ali parado. Entendeu? Tipo assim, se acontecesse ali, eu ia morrer sem nem saber. Porque tava rolando tiro ali e nada. Eu só soube quando o cara
me gritou ali, me puxou e falou, olha ali os caras correndo ali atrás ali, ó. Os caras correndo tudo de arma lá atrás e era isso, era a nossa realidade, entendeu? Rio de Lá no Janeiro, Brasil. Por isso que hoje aqui em Portugal eu sinto muita segurança, entende? Porque no Brasil a gente passou do a gente, eu sou de São Paulo, a gente zoa muito, tipo, não, a gente sabe que o Brasil é perigoso. Uhum. A gente brinca muito com a situação do Rio de Janeiro, pô, tipo, o Rio de Janeiro é embaçado. O Rio de Janeiro não é fácil não, Muita coisa. Se for vacilar lá, tu roda, pô. Isso, exatamente. Foi sempre assim, sempre assim. Eu vi muita coisa, né? A gente vê muita coisa desde pequeno, então... É isso que forja também a gente fala que o carioca é malandro, pô, mas aí, se a molecada não crescer ligeiro assim, mano, tipo... Não, tá ligado? Não vive, exatamente, pô, né? Exatamente. Pô. Exatamente, senão você vai ser só mais um. Vai ser só mais um, mais um CPF. Aí o que acontecia era essa situação, né? Que eu saía, né? Pra correr todo dia. Aí o meu amigo da igreja começamos a treinar junto. E aí foi muito bom, que aí antes eu só podia treinar a parte física, porque não tinha ninguém pra me bater bola. Sim, sim. Entendeu? Aí ele chegou, me deu uma força. Inclusive, ele vai ver a entrevista, ele tá vindo pra cá, entendeu? Logo tá vindo pra cá, vai treinar comigo, vai estar junto comigo, se Deus quiser, né? E aí a gente treinava junto, cara. Treinava junto, treinando, ralando. E ele sempre falando, ele sabendo que ia vir pra cá, ele, ó, você vai chegar lá outro nível. Você vai chegar lá novo, diferente, entendeu? Ele vai te abençoar muito. Pela sua correria, pelo seu esforço, entendeu? Porque isso ninguém faz, não. Entende? E aí, fazendo isso tudo, mas eu estudava na parte da noite. Certo. Estudava na parte da noite, né? Aí fazia isso tudo durante o dia e à noite ainda estudava. Aí chegava em casa e tudo mais. Só que aí, faltando 2 meses pra vir, na época era... Faltando 2 meses pra vir, na época era... Março, abril? Março pra abril, Março pra abril. Aí meu pai saiu da empresa, né? Pra vir pra gente poder vir. Aí eu tive que ajudá-lo, né? Porque ele arrumou uns trabalhos ali, uns biscates pra fazer, de obra e tal. Certo. Aí meu Nada da profissão. eu tinha que ajudar meu pai ali, né? Pra gente conseguir um dinheirinho a mais, porque o dinheiro só de barbeiro não dava pra vir. Aí, pra honra e glória de Deus, eu ajudei ele, mas treinando, sem parar de treinar. Chegava do trabalho 5 horas de obra, pesado, mas aí ia pro campo. Não podia parar, entendeu? Era minha mente, eu não vou parar. Aí, fiquei com isso na minha mente, vambora, não tem pra onde correr. E aí, nisso tudo, chegou a época, né, de viajar. Aí, aquela adrenalina, né? Tipo, eu vou pra Europa. Sei. Europa. Pô, esquece. O menor, cara, de jogar descalço na rua, vai entrar dentro de um avião, atravessar um oceano inteirinho pra chegar num país que eu só via pela televisão, entende? E nunca pensava. Tipo, a gente tem um sonho. Sim, claro, claro. O sonho eu tinha, mas eu nunca pensava que ia conseguir. Tipo, eu nunca pensei, caraca, eu piso aqui hoje. Entende? Imagina que é uma palavra tão palpável, né? É totalmente isso, tá ligado? Aí eu vim, aí a gente chegou aqui, né? Aí minha família entrou no avião, até dentro do avião a gente não acreditava ainda. A gente tá aqui mesmo, né? Aí minha mãe na subida do avião, chorando, entende? A gente sem entender, e eu na adrenalina nem dormi no voo pra ter noção da ansiedade, como é que tava. Nem dormi no voo, só pensando em vir pra cá jogar bola. Era meu pensamento. Vou chegar lá amanhã, a gente chegou aqui num sábado, na sexta pela manhã. Na sexta pela manhã a gente chegou. Eu pensando, pô, já vou jogar bola hoje. Falei assim, vou jogar bola hoje, caraca, vou arrumar um clube já pra jogar. Aí, cheguei. Quando eu cheguei, a gente foi pra uma casa, né? Graças a Deus deu tudo certo na nossa chegada. A imigração. Como é que foi essa parada da imigração? A imigração foi... E vocês vieram... Cara, é igual, tipo assim, a gente veio como turista, entende? Certo. Veio como turista, como a maioria, tem muitos brasileiros que vêm assim, né? Sim, a maioria. A maioria, né? Veio como turista. E aí a gente entrou. Só que a gente parou ali na imigração e foi uns 40 minutos, cara. Uns 40 minutos ali. E foi bem Deram uma pressionadinha, não sei se... Deram uma pressionadinha. Já foi em Portugal, já? Foi já em Portugal. Mas porque tu pensa, 6 cabeças, né? 6 cabeças dentro de um avião, falando que vai passear em Portugal. Aí, teu pai tava com grana, hein? Pra fazer a verdade, ele veio passear. Entendeu? Aí a gente fala que vai passear, né? Como todo brasileiro fala. Aí parou a gente ali na imigração, mas pra honra e glória de Deus deixou passar. Falou, vai, vocês passam, então vocês têm entrado tal dia pra levar. Aí depois que a gente passa daquilo ali, irmão, aqui eu lembro como se fosse hoje. Tava um frio quando eu cheguei, era maio, mas pra gente que vem do Brasil, o que 16 graus era frio. Hoje 16 graus ando de camisa, assim, normal. Tá de boa. Agora lá, pô, 16 graus já tá 16 graus. Aí eu cheguei aqui 16 graus, um frio que só, em maio, né? Aí eu, caraca, mó frio. Aí a gente chegou, quando passou da imigração, tava todo suado, né? Da imigração. Cara, é impossível. É impossível que o cara vai mandar mais voltar. É impossível. Aí pronto, passou, Deus
Deus permitiu, né? Passar, pum, passou. Deu um alívio, né? Um alívio assim, uf, saiu o pulo. Aí eu, agora eu vou jogar bola. Aí eu falei, pô, vou jogar bola. Agora vai. Pronto, agora já era, entramos. Aí um primo nosso buscou a gente no aeroporto. Aí, do aeroporto a gente foi pra casa. Almoçamos, tudo mais, chegamos. Aí fui dormir, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei aqui às 10 horas da manhã. Aí eu fui dormir 3 horas, né, da tarde, depois do almoço e tudo mais. Dormi 3 horas, acordei 5. Já tava meio anoitecendo assim, e eu achando que eu tinha dormido a noite toda já. Entende? Os horários mexeu com a minha mente, Aí, taca, 5 horas aí e tal. Aí conhecendo a cidade e tudo mais, andando tudinho. Tudo, tipo, parecia que tava na Disney. Sim. Entendeu? Eu senti que tava na Disney. Aí pronto, aí passando da Disney, aí, pum, passeando. Aí pronto. Aí depois disso, né, eu corri atrás de alguns clubes por lá. Eu tava em Torre Nova, aí lá é o distrito de Santarém. Certo. Torre Nova, distrito de Santarém, Torres Novas, Entroncamento, Certo. uma cidade assim. Aí o primeiro clube que eu procurei foi o Entroncamento. Já no caso, no sábado, eu passei o sábado inteiro caçando clubes. Aí encontrei o Entroncamento. Aí o Entroncamento, porque eu achava que a possibilidade de jogar apenas como turista tinha como jogar. Tipo, cheguei, vou jogar e pronto. Sim. Só que aí nesse Entroncamento eu fui lá treinar e tal, mas aí já tinha parado por causa da época, né? Sim. Aí o que aconteceu, eu consegui o Torres Novas, porque o Torres Novas estava ainda em treinos e tudo mais. Aí, graças a Deus, o Torres Nova abriu as portas pra mim lá. Aí eu fui no Torres Nova, joguei muitos amistosos, entendeu? Joguei muitos amistosos, Já treinei. começa a ficar feliz, né? Pô, aí já tava jogando, aí tava naquela adrenalina, pô, jogando muito, entendeu? Era jogo treino, 4 gols, 3 gols, que isso? 5 gols. Aí eu, naquela, né, tem alguns gols até no YouTube, que tem lá, de alguns jogos treinos. Aí, jogando muito. Você tem vídeo no seu canal lá? Tenho alguns vídeos de uns jogos treinos lá. Deixa o link lá do seu canal lá depois. Tá, depois eu passo pra ti. Aí jogando lá, irmão. Jogando. Aí chega a tal notícia, né? Que fechou uma manifestação de interesse. Aí nessa época eu tinha Infinis. Certo. Ia fazer a manifestação de interesse. Fechou a manifestação de interesse. O que a gente faz? Aí. Pronto. Meu pai, o visto dele chegou depois. Porque a gente fez o visto antes de. Certo. Depois de comprar passagem. Aí o visto do meu pai veio depois. Aí com o advogado ele conseguiu resolver o visto dele, pum, ok. Tal. Aí eu treinando no clube, o clube falando, ó, calma, fechar uma infecção de interesse, mas a gente vai tentar resolver. Tentamos. O clube te dá uma moral ainda aqui, então. Deixou treinando. Falou, ó, pode treinar. Coisa que é até difícil, né? Porque ficar treinando sem saber se vai contar com o jogador, treina aí, mas a gente não pode nem usar ele. Entendeu? E deixou eu treinando lá, treinando. Daqui a pouco, aí eu vi que não ia dar pra jogar. Falei, ó, esse ano não vai dar, né? Você precisa do documento. E o documento e não tinha previsão. Pra quando ia ter, porque naquela época a lei tinha mudado de uma forma que tava uma situação difícil. Aí o que eu fui e falei, vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Isso ano passado? Isso, ano passado. Isso aí era na época de julho. Já tinha voltado a temporada. Sim. E eu tava, como eu só podia jogar amistosos, então eu só joguei a pré-temporada. Certo. Eu joguei de agosto. Joguei de agosto a setembro. Que foi a pré-temporada ali. E trabalhando. Agora, aí eu comecei a trabalhar em junho, que era na época de pré-temporada, trabalhava, pegava de 8 da manhã às 5 da tarde, chegava em casa às 5h30, o treino era às 7 horas, ou seja, era chegar em casa, tomar um banho, pum, vamos. Comer alguma coisa e vamos. Aí voltava pra casa 10 horas da noite, pra dormir, pra no outro dia trabalhar de novo. Entendeu? Aí, era isso, irmão. A gente treinava, trabalhava, pronto. Eu tava trabalhando na época como ajudante de eletricista, trabalhando bastante mesmo, não era uma área que eu nunca trabalhei. Sim, você não conhecia. Mas é aquilo que eu te falei, desde cedo. Nunca calei, nunca negou nada. Então, tipo assim, pra cortar uma árvore, pra cavar o chão com a mão, vambora. Não tem, é o dinheiro que vai me ajudar, então vambora, né? Não tem que fazer. Pode crer. Aí era essa correria, né? Então, assim, uma dúvida que eu fiquei, tipo assim, pra você ficar num clube fixo, como um jogador profissional, tipo, o que é necessário, assim? O empresário, o cara tem que indicar, como é que funciona mais ou menos assim, tipo? Então, irmão, no Brasil, né? No Brasil, quando me foi prometido contrato profissional, que não, o clube que assina profissional, ele assina com o cara por 3 anos, entendeu? Ninguém quer assinar ficar profissional por 3 meses. Sim. 4 meses. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Entendeu? Bora botar de 2 anos pra cima. Certo. Entende? Aí, nas minhas promessas, né? Nas promessas que me fizeram, era isso, que eu ia assinar um contrato profissional de 3 anos e tudo mais. Só que acabou que não assinei contrato profissional devido a isso. Joguei profissionalmente, sim. Joguei amistosos e jogos profissionais como um amador, com um contrato amador. Que é um contrato que os caras dão que não é profissional,
mas te permite jogar, entende? Certo. E aí eu acabei jogando com esse contrato. Aí, mas jogar profissionalmente, assinar um contrato profissional que me permite ficar ali no clube por mais tempo, ou um contrato maior, de mais duradouro, eu não assinei não, entende? Foi bastante difícil, tive muitas promessas sobre isso, mas acabei não tendo. Você acha que foi tipo assim, você acha que foi falta de contato? Ou você acha que foi, tipo, você tem que ter mesmo, meio que uma sorte? Como é que você acha que no Brasil funciona mais ou menos essa parada? Então, irmão, é porque, tipo assim, no futebol, muita gente pensa diferente, eu penso dessa forma. Eu acho que não, nessa situação de sorte, eu acho que eu não conto com sorte. Eu acho Sim, que não sim. conta como sorte nessa situação, porque não é sorte. É pra ser no lugar certo, na hora certa, tu tem que estar preparado. Preparado não é sorte, tu tá preparado, porque, tipo assim, não tem aquilo, eu vou me preparar. Eu tenho que estar pronto, entendeu? Para quando chegar a oportunidade eu estar pronto. Tá pronto. Eu não tenho que ficar aqui, eu vou me preparar para chegar aquele dia. Não. Eu tenho que estar Tem que estar pronto pronto todo hoje, dia. tem que estar pronto amanhã, tem que estar pronto na outra, porque é um dia após dia, entende? A filosofia do Cristiano Ronaldo, que é um jogador que para mim é uma inspiração no caso, ele fala que o talento sem o trabalho não adianta nada, entende? O talento existe, só que se o talento não trabalhar, não chega. Agora, ao sem talento, obsessão. A quem não tem talento, mas ele tá ali, ele vou fazer. Vou fazer. Porque é igual o ser humano, ele tem uma diferença uma diferença não, uma semelhança entre os outros. Que o quê? Tipo, tudo aquilo que você coloca 100% para fazer, você aprende e aperfeiçoa. Tudo aquilo que você faz sempre, você vai melhorando. Sim. Vai melhorando. Em cada área da nossa vida. Ninguém nasce sabendo. Não tem como. Não tem como a gente nascer sabendo fazer as coisas. Agora, quando você vai aperfeiçoando cada dia, a mesma coisa é o futebol. Entende? Você está se aperfeiçoando. Então, quando chegar o momento certo, você está pronto. Porque você sempre está subindo uma escada, um dia após dia. É óbvio. É igual, eu treino todos os dias, mas eu não quero treinar todos os dias. Sim. Eu não quero, mas eu tenho que treinar. Eu também não quero trabalhar todos os dias. Exatamente. Exatamente. Eu não quero treinar todos os dias, eu não quero correr todo dia. Eu não quero me cansar todo dia. Mas eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu perdi um dia, entendeu? Se eu não matar um leão hoje, amanhã eu tenho que matar 2. Mas se amanhã eu, de novo, por alguma preguiça, alguma desculpa, eu não for, eu tenho que matar 3 no outro dia. E aí é pior. Quando a carga aumenta, é diferente, entende? E aí eu nunca vou estar pronto para quando chegar o dia da sorte, entende? Certo. Então por isso que eu creio que nessa área que tu falou, ou é sorte, ou é empresário, ou é algum contato e tudo mais. Eu acredito que na minha situação foi algumas promessas que não foram válidas, entendeu? Promessas que me fizeram, que depois de um tempo não cumpriu sem nexo, não teve motivo, entendeu? Me prometeram algo que não aconteceu. Isso acontece com muitos jogadores no Brasil. Isso acontece com muitos jogadores no Brasil que tem promessas, pessoas dizem, vou te levar para tal lugar, e lá você vai assinar um contrato profissional e tu vai. Que é pessoas que abusam dos nossos sonhos, entende? É mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum, entende? É mais comum, tipo assim, é algo que, tipo assim, virou normal. Tu vê aí vários fatos aí de pessoas que levam atletas para um lugar, deixa a pessoa jogada lá, como aconteceu uma situação de fome, Sim, sim. de necessidade, e a pessoa tá lá jogada lá como tão cagando pros nossos sonhos. Desculpa a expressão, mas tão cagando pros nossos sonhos. Sim, tipo, você tá ali, entendeu? É só mais um. Vamos levar ele para lá, ele vai treinar e tudo mais. Só que aí as promessas que foram feitas lá, que você vai vir para cá e vai. Tipo, é a mesma coisa eu tive algumas promessas para vir para cá, tudo mais não se concluíram, beleza, até entendo porque por causa da questão da documentação foi complicada, entendeu? Mas muitas promessas no Brasil são dessa forma, fazem promessas para os atletas, depois deixam eles largados, entende? Entendi. Igual gostaria até de comentar sobre uma situação que eu achei que ia comentar, de um empresário. O que aconteceu? Nesse contrato que eu tava, era um contrato que tinha um valor alto, R$ 100.000 de rescisão, no caso é uma multa, né? Sim. Uma multa rescisória se um dos lados partisse em contrato, no caso, entende? E é igual a um contrato que eu assinei que, poxa, eu achei que aquele contrato ali era um contrato com o empresário que me levaria a um patamar mais alto, me levaria a uma altitude diferente, entendeu? Agora tem um valor, né, mano? Tem um valor, pô. Cada perna aqui tem um valor. Estabelecido, entendeu? Sim. Cada uma tem 50 mil. Cada um, pô. É galo cada uma. Então, pô, eu pensei, caraca, daqui não, mas era promessas inválidas, entende? Então, tanto que me prometeu clubes grandes do Paraná, do Rio Grande do Sul, até do Equador, entendeu? Que me prometeu. Só que no final foram apenas promessas inválidas, que acabam matando nossos sonhos, entende? Mas em algum momento você teve a chance de, tipo,
Ir pra um clube assim de expressão, mano? Sim. É igual, teve promessas até de um clube grande lá do Brasil, 2 clubes grandes lá do Brasil, que eu ia, aí um da Sul-América, da Sul-América, do América do Sul, né? Que foi o Liga de Quito, do Equador, me prometeu que me levaria pra lá também, na época. Atlético Paranaense, do Paraná, e Juventude do Rio Grande do Sul, entendeu? Foram promessas que, tipo assim, mexeram comigo, entende? Porque um dia tu tá jogando bola na rua, aí no outro dia tá falando que vai levar você pra um clube grande, que tu vai passar a experiência lá por 3 semanas, e depois de lá você vai pra um lugar maior. Depois de lá você vai assinar um contrato e tudo mais, e pô, de lá pra você se tornar profissional é muito mais, vamos botar muito mais fácil? Não, acho que é muito mais certo. Sim. É mais certo tu, na base de A um clube desse. probabilidade aumenta, né? Isso na época eu tinha 16 anos, então tava um patamar que dava pra se tornar profissional, né? Com 16 anos, muitos clubes assinam lá profissionais. E pô, eu achei, né? A gente achou que daria. A gente achou que daria certo, né? Porque era ali a hora, né? Era a promessa. Mas aí foi promessas inválidas, entende? Aí que acabou matando a sonho, mas a gente não desarmou. Então, eu vim pra cá. Tá. E aí agora voltou a vida de cidadão comum, vamos assim dizer. Vamos dizer assim. Acordar às 7 da manhã. Acorda às 7 da manhã, vai trabalhar. Não, isso é engraçado, porque hoje eu acordo às 7 horas da manhã. Mas antes estava acordando às 5 horas da manhã, entendeu? Pra trabalhar aqui. Pode crer. Aí, tipo assim, no Brasil, é aquilo, eu fazia minha correria, né? Mas eu não tinha essa de acordar tão cedo pra trabalhar pesado, entende? É igual aqui eu recebi, né, logo depois que eu vi que não ia poder jogar na temporada 2024, né? Em setembro no caso. Setembro eu comecei a trabalhar como... setembro. Outubro no caso. De De 2024. outubro de 2024, Sim. isso. Aqui em Portugal já? Isso, aqui em Portugal. Comecei a trabalhar como ajudante canalizador. Entendeu? Era uma área que eu não sabia, nem tinha interesse, mas era que eu ia pegar dinheiro e eu falei, pô, vai dar dinheiro, eu vou embora. Sim, claro. De novo, novamente. Pra cima. Aí, isso eu trabalhava como canalizador e treinava. Só que uma situação diferente aqui, o que? Morando em Torre Nova, né? Ia de Torre Nova a Lisboa. Todo dia pra trabalhar como ajudante canalizador. E aí, tipo, acordava em casa às 5 horas, saía às 6 horas, chegava às 7h40 lá. 7h40 em Lisboa. Caraca. 7h40 em Lisboa. Se arrumava, tu não trabalhava, saía às 5 horas, saía lá às 5h10, 5h15, né? Voltava pra casa, chegava em casa às 7 horas, mais ou menos. 7 horas, Segunda a 6 sexta. Segunda a sexta. Nossa. Segunda a sexta. Só que, tipo assim, eu chegava esse horário, só que chegava em casa já indo treinar. Chegava em casa e ia treinar. Pum, vamos, bora treinar, vamos treinar. E uma garra que até hoje eu vejo que eu batalhava, entende? Batalhava e batalho, né, até hoje também. Aí, pum, eu chegava e falava, pô, hoje eu quero ir não, cara, tô cansado. Tô cansado, o dia todo mexendo, pô, canalização, tô mexendo com tubo de esgoto, mexendo em esgoto sujo. Tal, pô, tô cansado, hoje o dia foi cansativo, não vou não. Pum. Mas aí eu lembrava, pô, tem que treinar. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se um dia a lei mudar e me garantir, ou se o meu documento, bem a Deus, se chegar pronto, eu tenho que estar pronto, tem que estar pronto. Vou treinar. Só que aí chegou uma hora que eu desanimei. Falei assim, cara. Aí é aquilo que eu falei, tipo assim, se quando tu não quer um dia, no outro vai querer já muito menos. Aí no terceiro dia tu já não quer também. Aí quando tu treina segunda e terça. Aí quarta, pô, tô cansado hoje, treinei ontem e trabalhei hoje. Hoje vou dar um descansozinho. Pum, quarta-feira. Não dá pra treinar. Quarta-feira, também tô cansado. Treinei bem essa semana, vou dormir. Pum. Quinta-feira. Não, treinar pra quê? Nem vou jogar esse sábado, nem domingo. Sexta-feira. Chega na segunda, tu fala assim, no domingo, vou treinar. Mas na segunda a gente já não consegue treinar. Que aí minha mente já desanimou. Pum, aí foi isso. Aí eu parei, fiquei sem treinar, sem fazer nada durante 4 meses. Aí foi de outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Sem treinar. Fora o frio também que não ajuda, né, pai? Isso, e é o inverno aqui da Europa. Chega em casa às 7 horas da noite, irmão. Tá um frio de dor. Tomar um banhozinho. Pô, 8 graus. Aí você vai sair na rua pra correr. Você vai pro campo correr com o pulmão queimando. Porque você corre, o pulmão tá queimando. Por causa do frio, né? Aí você fica com isso e eu fico, ai meu Deus, aí, bom, fiquei 4 meses. Dezembro sem treinar. E dezembro, né, vem aquela festa de Natal, Ano Novo e tudo mais. E aí virou o ano. Aí nisso aí já tinha mais ou menos 3 meses. 3 meses que eu comecei a trabalhar em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro tinha 4 meses, né? 4 meses trabalhando como canalizador.
E eu fui me especializando na área. Eu falei, vamos aprender. Aprendendo. Até que cheguei em um patamar bom, entendeu? Hoje, sei fazer muitas coisas na canalização, entendeu? Muitas coisas. Saí da empresa que eu tava de canalização, mas sei fazer muitas coisas, praticamente considerado como oficial de canalização, porque me profissionalizei na área nessa situação mais ou menos. Sei fazer tudo e, graças a Deus, né, me especializei na área que eu tava ali, era o que tava me dando dinheiro, e fiz crescer na área ali, aprendi, aperfeiçoei, e aí fiz tudo. Trabalhei numa obra em Lisboa, uma obra que, pô, fiz tudo, soube fazer tudo na obra, mandava e fazia na obra lá de canalização, Desenrolava, entendeu? E no meio de um monte de gente que já sabia, entendeu? Então, tipo assim, pra mim foi muito grande, foi uma missão muito grande e tal, fora do futebol, mas pra mim era grande, entende? Sim. Então, tipo, foi uma situação que foi dessa forma. E assim, você acha que o cara você tá com 19, né? Uhum. Com 19 anos, você acha que, tipo assim, aqui o cara tem mais chance do que lá no Brasil, mano? De ser Sim. profissional de futebol? Nessa situação, o que acontece? A gente vê pelas coisas que acontecem hoje. Aqui a maioria. O que a gente joga hoje aqui, inclusive eu, é distrital, treino em clube distrital. Que lá no Brasil é estadual. Estadual. Campeonato Paulista. Aqui, Distrito de Leiria, é o Campeonato Estadual de Leiria. Certo. Lá, Campeonato Paulista, Campeonato de São Paulo. Certo. Só que o Campeonato de São Paulo é igual, os jogadores que jogam primeira divisão de São Paulo recebem um salário que não precisam trabalhar. Sim. Entende? Aqui os jogadores que disputam primeira divisão de Estado de Leiria precisam trabalhar. Sim. Entende? Então, tipo assim, é uma forma meio diferente, mas a vitrine. Porque existe a vitrine. Porque é que você joga, ganha minutagem, tu pode fazer. E é aquilo que tu falou, a sorte, no caso que que eu mencionei, como tá pronto, é o que você tá num jogo ali e tem alguém ali que tá ali na hora pra olhar. Aí tem a situação como também no Brasil. Agora, se um cara chega na primeira divisão estadual do Brasil, ele já é profissional. Sim. Aqui, primeira divisão distrital, o cara é amador, é sênior, entende? Então, eu penso que dessa forma, eu acho que não tem mais fácil. Eu acho que não tem mais fácil que Brasil é mais fácil, Portugal é mais fácil. O futebol é da seguinte forma, a grama é verde e tem duas traves dos dois lados. Então, não tem futebol mais fácil ou mais difícil. Aqui tem jogadores de qualidade, como também não tem no Brasil, óbvio. O Brasil é o país do futebol, é fato. Só que aqui tem jogadores de qualidade, entendeu? Em todo lugar, que tem clubes grandes. E eu acho que também aqui envolve muita estrutura, né? Isso. Tipo assim, o clube pequeno, por exemplo, o clube da cidade pequeno, pô, o gramado tu vê, tipo assim, é um tapete, tá ligado? Isso, exatamente. Sem estrutura, você tem treino ali toda semana, tá ligado? Isso. Eu acho que envolve muito por aí, tipo assim, por exemplo, como se fosse, o amador aqui, o cara pelo menos tem que estar inscrito na federação, tá ligado? Isso. Passa muito por aí também. Eu acho que o cara, não que seja mais fácil, mas a burocracia aqui te ajuda muito mais, tá ligado? Aqui o clube te dá estrutura pra jogar. Estrutura. É igual a maioria dos jogadores hoje, os sêniores aqui em Portugal, muitos não têm a mente de ser profissional. Tipo, eles não falam assim, eles estão aqui, eles estão jogando porque eles gostam e querem ganhar o campeonato digital. Só que eles não falam assim, cara, daqui eu vou para um Real Madrid, daqui eu vou pro Benfica, daqui eu vou pro Sporting, o Porto. Eles falam que estão jogando aquilo ali por jogar, são felizes fazendo aquilo que eles amam. Agora um cara que joga num clube chamado, sei lá, Água Santa, São Paulo, ele quer ser dali, ele quer ir pra um clube grande. Agora os caras aqui não. Por quê? Porque eles já não são, tipo, sabem como é que é o mundo do futebol, entende? Que é na hora H, no momento certo, o chute certo, no gol certo, entende? Sim. Então, tipo, e o olheiro certo te olhando. A pessoa certa te olhando ali. Então, muitos deles já perdem a esperança por falsas promessas que viveram, entendeu? E acabam crendo que não vão conseguir. Eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha os jogadores hoje em dia, né? E aí, assim, falando agora de Portugal, mano, o que você sentiu aqui de diferença aqui quando você chegou aqui? Tirando o frio e a segurança, que você já falou. Mas acho que o frio Acho que o frio é o que mais chama atenção, né? Mais pega, né? Porque é igual agora, que a gente tá aqui agora hoje é 20... Hoje é 27? Deve ser 27, acho que é 27. É igual. Agora a gente tá aqui dia 27 de julho. 27 de julho e o calor que tá, entende? Agora aqui quando faz calor. É um calor brasileiro. Calor tropical. Mas quando faz frio... Agora quando faz frio, irmão... É pra doer o osso. Então quando chega assim, você toma um baque de frio. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, o que mais gostei, né, no caso, né? Sim. E foi a pergunta...
A segurança total, entendeu? De tu poder andar meia-noite na rua e não ter um assalto. Pelo menos na área onde eu estive, né? Sim. De tu poder andar na rua e não ser importunado, não ser parado, entendeu? Não ter ninguém a mexer contigo nessas situações. Então, tipo, eu acho que a segurança aqui em Portugal é algo muito grande. E o poder de compra, entende? Você sentiu diferença? Eu senti diferença. Porque tu chega no Brasil. Bom, tu vai pro Brasil, uma Nutella é R$ 30. Você chega aqui, dá 2 euros em uma. 3 euros. Aí tu chega lá no Brasil, coisas de alto valor. É igual hoje eu tenho um celular que no Brasil é muito caro. Aí aqui é barato. Entende? Então você vê assim o poder de compra, carros, tudo mais. Aí você vê. Óbvio que. Quando você chegou, você via só BM, Mercedes, você ficava. Eu falei assim, cara, na minha favela o carro mais brabo que eu já vi foi uma Range Rover. Entende? Então aqui Range Rover é abaixo de todos os outros carros. Aqui eu vi Porsche, aqui eu vi X6, aqui eu vi Lamborghini Urus. Quando eu coloquei isso aí, eu falei, cara, Lamborghini Urus, e o carro, e tipo, eu falei, caraca, bicho, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Entende? Então, tipo assim, você vê um poder de compra absurdo, entendeu? É por isso que mostra que realmente está na Europa. Tem uma parada aqui que você não gostou, mano? Você achou Cara, mais... eu acho que foi mais essa situação de burocrática. burocracia? Tipo assim, de mudar de um dia pro outro, porque aqui tu sabe como é que é a lei em Portugal. Sim, sim. Muda de um dia pro outro. Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. Entende? Aí isso acaba atrapalhando muita gente, porque é igual muitas situações que aconteceu de imigração. Eu penso que quem tá certo, quem tá contribuindo com o país, quem tá trabalhando da forma certa, tá certinho, tudo mais, ele tem o direito de se legalizar no país. Entende? Então é igual eu estou contribuindo com a segurança social, contribuindo com o país, pagando meus impostos, com um contrato. Eu pago meus impostos como um cidadão português paga. Não é ou até criminoso? mais. Não sou criminoso, não cometi nenhum crime aqui, não cometi nenhum crime no Brasil, porque senão eu nem estaria aqui. E realmente, tipo, tem essa dificuldade de se legalizar. Graças a Deus, hoje eu tenho meu agendamento marcado na AIMA, entende? Hoje eu tenho meu agendamento na AIMA marcado, eu vou poder pegar meu cartão de residência e tudo mais, mas foi sofrido para conseguir, entende? E nisso a gente tem que apelar muitas vezes para advogados, para correr atrás, como foi minha situação. E alguma desse tempo que você tá aqui, esse 1 ano e pouco, você pensou em voltar alguma vez pro Brasil? Ah, Nil. Olha, tipo assim, quando eu vi que eu ia jogar bola, eu pensei. Na hora. Porque, tipo assim, eu vim pra cá com a intenção de O jogar intuito só. de jogar. Entendeu? Eu não pensava que ia trabalhar. Eu até pensei que eu ia trabalhar, mas, tipo, eu pensei que era ali no início e tal, só pra se manter. Sim. Depois eu no futebol, achei que ia jogar futebol e só se preocupar com futebol, receber um saláriozinho ali, ponto e jogar. Que também é um trabalho, mas... Isso, eu pensei que eu ia viver o meu sonho, Sim. entendeu? Só que aí, Questão burocrática. por questão do documento, né? Acabei. E aí, nisso tudo, né? Acontecendo isso tudo, não tem tempo pra nada, por causa disso tudo. Aí eu falei, pô, quero voltar. Não vim pra cá pra isso. É o que todo brasileiro, quando vem pra cá e toma um pago, fala. Eu não vim pra cá pra isso. Entendeu? Aí aqui aconteceu muitas situações de tomar calote. Já tomou calote aqui? Tomei. Trabalhar e tu não receber, entende? Trabalhar e tu não receber e tal. Aí tu pensa, pô, caraca, se isso acontece no Brasil. Entende? Não acontece, né? Não acontece no Brasil. Não acontece no Rio de Janeiro. Não acontece. Não acontece aqui. Entende? Aí, pô, tu fica com isso, aí, pum, pensa em voltar. Não, quero voltar. Tá doido, né? E aí, como aquela situação do documento tava tão difícil, que eu pensei, pô, vou voltar e fazer o visto, voltar com o visto. Sim. Só que tava tão ruim a situação dos consulados lá, tava atrasando tanto que eu até pensei e falei, melhor esperar aqui. Já tô aqui. Já tô aqui, então vamos correr aqui. E pra honra e glória de Deus. Tá se encaminhando, graças a Deus. E em relação, assim, a sua inscrição na federação, como é que ficou isso? Você já tinha o nome da federação do Brasil, certo? Isso. Isso é um clube. Se você quiser jogar aqui, como é que funciona isso? É um clube aqui, tipo, no caso, como a federação seria transferência, transferência internacional. Então, tipo, tem um valor que paga pra trazer. Que normalmente são os clubes que pagam quando compra o jogador lá. Literalmente é. Certo. Eu creio que é a forma certa, né? Óbvio que tem clubes que preferem que o jogador pague, mas eu creio que é os clubes que pagam. E que aí é uma transferência internacional. Mas aí na situação, como é que tá a sua? A minha situação, né? Eu preciso da residência, né? Pra poder voltar a jogar. Certo. Esse ano já. Por isso eu tô em Leiria. Tô em Leiria porque eu vou jogar o distrital aqui esse ano. Espero, né? Jogar essa época esse ano aqui. Aqui em Leiria. E aí tô esperando apenas essa data do agendamento para pegar o cartão da AIMA, Aí começar a tratar dessa pra parada. Mim poder tratar logo tudo para mim ficar certo para mim jogar. Certo. Que é o mais importante. Aí você precisa trazer o seu nome, que é tipo o BID do Brasil, né? A parada assim?
Apesar que já a gente antes de sair de lá eu tinha tirado. Certo. Tinha tirado. Ou seja, o que conta mais mesmo é uma transferência pra mim poder jogar aqui. Ok, então você tem que tirar o nome do bid e trazer o nome pra cá. Trazer o nome pra FPF é uma transferência. Ok, você fazer a transferência. Isso, Aí você tem que pagar um valor, certo? Tal. Exatamente. É como se fosse qualquer coisa. É igual se lá no Brasil, se eu fosse pra jogar em outro clube, do Brasil mesmo, teria que pagar R$ 2.000 de transferência. Certo. Entende? E aí assim, mano, se fosse hoje, você viria ainda? 1 ano e meio depois, vamos assim dizer? Se eu soubesse que ia ser dessa forma, 1 ano e meio, parado, sem jogar. Sem chance. Cara, eu acho que viria. Viria. Viria porque, óbvio que eu não vim sabendo que ia passar isso. Sim. Entendeu? Mas eu acho que a experiência conta muito. A experiência que passou, tudo mais. E como eu disse, eu sou cristão, então eu levo tudo como processo. Processo para te amadurecer, para tu chegar na promessa, para tu chegar no propósito. Então, tipo assim, se fosse hoje, eu viria, mesmo sabendo que ia ficar 1 ano e meio, mas eu voltaria com a mente totalmente diferente. Com a mente que eu tenho hoje sobre Portugal. Entendeu? Mais preparado. Sim. Porque eu não vim preparado para passar o que eu passei. Certo. Entendeu? Eu vim preparado para jogar. Mas não vim preparado para mim trabalhar de 5 da manhã até as 7 da noite, chegar em casa, sair de casa 5 horas da manhã até 7 da noite, para chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho e treinar, voltar 11 horas da noite para dormir, para no outro dia acordar 5 horas da manhã de novo. Eu não vim preparado para isso. Hoje já tenho uma mente totalmente diferente. Eu sei que aqui eu posso trabalhar e treinar e meu corpo vai aguentar. Porque eu já tenho. Você hoje tá preparado para isso? Tô pronto para isso. Entende? Pra isso. E você acha que essa parada também te forja como pessoa, né, mano? Isso. Eu acho que o futebol muitas vezes só não cria jogador, mas cria também ser humano incrível. E, tipo, é igual, eu acho que muitos falam assim, o jogador de futebol é herói, tá? Muito, tipo, é o ídolo. Eu acho que ídolo pra gente não existe. Eu acho que herói, cara, é aquele cara que acorda tipo, todo dia pra trabalhar e vai correr atrás do pão de cada dia pra família, sabe? Eu penso dessa forma, porque hoje eu sinto na pele, entende? Hoje eu sinto na pele o que meu pai desde sempre passou. Hoje eu sinto na pele o que meu avô passou, o que meus tios passaram, entendeu? Porque eu sempre ralei. Sim, sim. Eu sempre ralei, mas eu não sentia dor, tipo assim, de pagar uma conta muito cara. Você não tinha o peso da carga, né? Isso, eu não tinha o peso da carga nas minhas costas. Tipo assim, trabalhar e ter tempo ainda quando chegasse do trabalho. Que é igual na época lá, pô, meu pai trabalhava, chegava no final de semana, meu pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí hoje eu sei, hoje eu sei que eu passo a semana toda trabalhando e no final de semana eu tenho que fazer outra coisa. Entende? Porque eu sinto que, tipo assim, no final de semana assim, eu tenho que tirar um dia pra descansar. Porque a semana foi pesada, entende? Se você não descansar, você vai sofrer. Então eu acho que acaba criando, tipo assim, uma pessoa do bem. O trabalho, ele cria pessoas honestas, entende? A gente tá vendo ali que não faz mal a ninguém, mas tá ali correndo atrás dele. Todo dia. Eu acho que isso nos deixa em um patamar como pessoa totalmente honesta e de bom caráter, entende? Agora sim, mano. Bate bola aqui. Pergunta, poucas palavras de resposta. Beleza, vamos lá. Vamos lá. É um hobby. Um hobby fora do futebol? Porque o futebol é o principal, né? Futebol é hobby, é trabalho, é tudo. É tudo. Bola. Vai uma bola que nós temos que jogar. Fora do futebol. Fora do futebol. Um hobby. Cara, eu gosto muito de ler. É nada, ler, assistir filmes e jogar videogame. É fato, né? Um FIFA, né? Tem a ver com futebol. De lei? Que é de lei. Então, tipo, eu gosto muito dessa vibe assim. Eu curto muito a praia. Aqui a praia, pô, tem água gelada pra caramba, mas dá pra aguentar. Dá pra aguentar ali. Banheira de gelo, pra mim é banheira de gelo. Um medo. Um medo em relação à vida toda, tu acha? Cara, eu acho que o maior medo que eu não levo como medo. Eu acho que nessa situação, medo. Acho que depois de tudo que a gente já viveu, tanto no meio do futebol como na vida, eu acho que hoje o medo não me para em nada. Acho que nada me trai medo. Okay. Cara, não tem medo, não, filho. Vamos embora. Um sonho. Um sonho. A gente tenta até fugir da realidade do futebol, mas tem volta, né? Futebol não tem como, né? Não tem como. Cara, meu maior sonho na vida mesmo no futebol é dar uma vida melhor pra minha família, né, cara? Desde sempre falei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia mudar a vida deles. Então, por mais que a idade vai passando, o tempo vai passando, mas a gente ainda tem fé. Foi o que eu falei, a fé move montanha. Então, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, se tem um pouquinho, dá pra chegar. Então, meu maior sonho mesmo de vida é mudar a vida da minha família, de realmente mudar mesmo, entende? Uma inspiração. Dentro do futebol ou da vida? Na vida. Na vida? Acho que é meu pai, cara.
Meu pai acho que é a minha maior inspiração. No futebol? No futebol é o Cristiano Ronaldo, né? CR7, não tem como, né? Realmente. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é perto do meu pai. Meu pai na época que jogava muito. É nada. Mas no futebol é o Cristiano Ronaldo. Eu sou fã, como eu citei ele aqui, sobre a situação do, do modo de pensar, de sempre degrau por degrau, tá pronto, obsessão acima de tudo, eu acho que é ele. Mas na vida é meu pai, sobre tudo que ele fez para mim hoje ser o homem que eu sou hoje, trabalhador, um homem que trabalha, treina, estuda, sobretudo, eu acho que é meu pai. Oportunidade errada não faltou, não. O que? Oportunidade errada? De vida errada. Pô, cara, faltou não. Faltou não porque o que acontece é, quando você cresce no meio daquela bolha ali, que é a comunidade. Quando você cresce no meio do caos, o caos é normal, né? Quando você cresce no meio da comunidade, porque igual, muita gente falou coisa errada, que um dia eu ia ser um daqueles ali. Liberaram professores errados sobre a minha vida, sobre aquilo ali. Mas eu mostrei que, pô, hoje, com 19 anos, eu nunca ter colocado uma gota de álcool na minha boca, eu nunca ter usado droga, nunca ter feito nada de errado, pra mim é uma vitória. Eu falo isso até hoje pra minha família. Sim. Entendeu? Que eu realmente, perante o Deus do céu, nunca fiz nada disso. Entendeu? Mesmo tendo tudo pra fazer. Porque hoje a maioria dos meus colegas que eu conheço, que cresceu comigo, que jogou futebol na rua, que arrancou tampão de dedo na rua comigo, entendeu? Se envolveu com o crime. Entende? Então, eu não ter me envolvido, pra mim, eu atingi o nível máximo dos meus princípios, entende? E assim, mano, pra gente ir pra aqui para os finais, para as últimas linhas. Se não fosse pelo futebol, Portugal seria seu destino final? Não. Não. Se eu estivesse no Brasil e a intenção viesse para Portugal sem ser o futebol, eu não viria. Porque a maior motivação para vir, tanto do meu pai, da minha família, foi vir para que eu e meu irmão focassem no futebol. Conseguisse uma oportunidade boa aqui na Europa. Então, se hoje eu soubesse que eu ia vir para cá só para trabalhar, esquecer o futebol, se não houvesse futebol alguma oportunidade no futebol, eu não viria. E assim, essa é uma pergunta que eu nem te mandei, essa, mas é uma curiosidade que me surgiu. Você tem plano B, mano? Se não for futebol? Cara, tipo assim. Já parou pra pensar nisso? Como eu te disse, o que proporciona aqui da Europa é que o cara ele tem a possibilidade de até 40 e poucos anos ele jogar e trabalhar, entende? Então, ou seja, tipo assim, eu posso viver do futebol até uma certa idade, entendeu? A ser profissional. Hoje, tu vê ainda jogadores com 25, 26, 27 anos virando profissional e não jogam em clube grande, sim. Entende? Sim. Tem opções, tem jogadores que jogou aqui em Portugal, que hoje está na seleção brasileira, que veio para cá, estava trabalhando e jogando e virou. Teve um jogador que estava no Everton, português, que ele jogava e trabalhava como um atendente de pizzaria aqui. E hoje joga no Everton uma multa rescisória de 50 milhões de euros, entende? Então, tipo, tem jogadores que trabalhava aqui, igual eu tenho um amigo que ele morou na Europa, estava trabalhando, veio para cá com 25 anos, com 26 anos virou profissional. 26 anos. Então, assim, possibilidades tem. Agora, eu acho que plano B, eu acho que eu teria uma vida honesta, entende? Acho que teria uma vida honesta. Se não fosse futebol, uma vida honesta, trabalhando, claro que a gente vai estar sempre pensando em algo maior, crescer, que possa, possa nos dar. Não vai desanimar de vez e. Isso, exatamente. Sim, então eu pensaria em estudar para se tornar algo maior. Trabalhar em algo maior, que seja uma carreira de mais expressão e tal, do que hoje eu trabalhar como, botar um exemplo, ajudante de, tipo, trabalhar em obra, beleza, mas eu ia me aperfeiçoar para trabalhar em algo melhor, entende? Sim. Acho que seria o plano B. Fechou, mano. Ó, e assim, já que a gente tá aqui no fim, se quiser deixar Instagram, se quiser deixar seu canal do YouTube, deixa aí dica pro pessoal. Você aí tá aí 1 ano e meio em Portugal, nessa parada burocrática aí, dá uma dica pro pessoal e se agradecer alguém, a hora é essa. Sim. Primeiramente agradecer a Deus, né? Mais uma vez, pela oportunidade, né? Tanto de estar aqui, como só de a gente estar aqui já é um motivo de gratidão. Gratidão, mais um domingo, mais um dia vencido. Então, mais um começo de semana e agradecer você pela oportunidade, né? Tamo junto. De me trazer aqui. Obrigado mesmo, de coração, de poder bater esse papo, bate-bola, né? E a dica que eu deixo, né, cara, pessoal, é que, tanto para os jogadores que vêm para Portugal, entendam que o processo aqui é necessário. O cara vem para cá pensando de um jeito, mas acaba realmente tendo que fazer sacrifícios aqui, entende? Mas o cara, quando ele vem com a mente pensante daquele jeito que ele vai chegar aqui,
ele vai lutar, e vai vir processo, vai vir barreira, porque na vida de todo mundo é assim. É em qualquer área da vida. No futebol e em qualquer outra área da vida. Sempre vai ter barreiras pra tu pular, pra tu ultrapassar. Pessoas pra te tentar te parar, mas é continuar. É continuar. A dica que eu deixo para as pessoas que vêm para Portugal, sempre pensando, planejando, que vai vir e vai dar tudo certo. Entendeu? Top. É isso aí, mano. Isso. Vambora? Fechou? Fechou. Tamo junto, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like. Agora você pode se tornar um membro do canal também, para dar essa moral aí pra gente. A gente continuar com os conteúdos e pra aqui trazer mais pessoas, histórias interessantes aqui para o canal. Beleza? É isso que eu peço mais uma vez. Tamo junto, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.